Os negros são maioria no país. Somam 52,9% da população, segundo o último censo do IBGE. Mas apenas 5% ocupam cargos de alto escalão nas 500 maiores empresas do Brasil. Os negros encontram barreiras para entrar e para evoluir no mercado de trabalho. Processos por racismo também se acumulam nos tribunais. O que as empresas poderiam fazer para mudar esse quadro? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Olá, o Diálogo São Paulo fala hoje sobre desigualdade no mercado de trabalho. Para debater o assunto, recebemos a juíza federal Milene Pereira Ramos, titular da 20ª Vara do Trabalho e integrante da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Obrigado pela presença, Milene. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Também no programa, o advogado Daniel Teixeira, coordenador de projetos do CERT, Centro de Estudos de Relações do Trabalho e Desigualdade. Obrigado pela presença, Daniel. Eu que agradeço. Milene, a Justiça do Trabalho é a que tem mais processos por causa de racismo e também o maior número de condenações. Por que razão? Na verdade, os processos a nível judicial, quando se trata de racismo na relação de emprego, né, uma alegação de racismo durante a relação de emprego, eles são de competência da Justiça do Trabalho. Esses processos, eu observo que algumas décadas atrás, coisa de 20 anos, eles eram realmente uma exceção, uma raridade dentro da Justiça do Trabalho. Raramente você recebia uma reclamação trabalhista em que o empregado dizia-se assediado ou discriminado por conta de sua raça ou de sua etnia. Mas eu observo que nos últimos anos, esse número de casos, eles têm realmente se multiplicado. Não só com relação à discriminação racial, mas também com relação ao assédio moral, que é muito maior, né? Ele é mais frequente em empregados pertencentes a minoria, não seria minorias, mas maiorias étnicas, como negros, ou por conta de discriminação religiosa. Então, realmente, esses processos têm ficado cada vez mais frequentes. Quer dizer, infelizmente, um fato muito comum de a pessoa ser preterida ali na disputa de uma vaga por causa da questão racial. Sim, na Justiça do Trabalho, os processos versam basicamente sobre o que existe na sociedade. E nós vivemos uma sociedade racista. Muito embora exista um mito de uma democracia racial, esse mito aos poucos vem caindo. E nesses processos, o que nós observamos é que muitas vezes o que está fora, né, da sociedade, o que está fora da relação de emprego, aquele racismo que é comum, né, na sociedade, ele se expressa também dentro da relação de emprego. Então, quem é racista fora do trabalho, ele entra no trabalho e não deixa de ser racista, né? Ele vai repetir aquela mesma crença, aquele mesmo posicionamento. Daniel, o número de processos aumentou bastante, como a gente acabou de ver, a Milene acabou de colocar. Agora, há um dado curioso, de 1951 a 1996, ocorreram apenas 9 julgamentos no Brasil por causa de racismo, né? Incluindo todos os tribunais brasileiros. Era uma prova evidente de que era um assunto que não era discutido ou não se tomava providências da maneira que deve ser tomada, né? Pois é, isso retrata um pouco esse momento que a gente vive de maior conscientização das pessoas a respeito do racismo, que é um dado positivo e, ao mesmo tempo, uma atuação mais pulverizada dos advogados nesse tema. Antes você tinha um número de organizações militantes, era outra legislação também que não previa como crime por boa parte desse período, não é? Até a Constituição, depois a Lei 7716 de 89, quando a gente vai ter um outro tratamento para esse tema
e uma discussão maior na sociedade. Quer dizer, isso vem sendo colocado pela sociedade civil organizada, né, pelo movimento negro, e, posteriormente, com a adoção de ações afirmativas. Então, o tema passou a não ser mais um tabu, como era antigamente, e isso também se refletiu nos tribunais. Certo. Ô Milene, quer dizer, é um fato incontestável a questão de que o negro sempre encontra dificuldade para, por exemplo, tanto para conseguir o trabalho como para ascender também nas empresas, né? Sim, infelizmente é uma realidade que os negros aqui no Brasil já estão acostumados. O racismo, a discriminação e os efeitos maléficos, né, dessa discriminação, eles perduram, eles por toda a vida, eles estão ali presentes no dia a dia. Você sofre racismo no shopping, quando você, né, pergunta uma informação, né, sobre um determinado produto e a vendedora vem e te fala, olha, custa X, né, insinuando que você não teria condições de adquirir um produto daquele valor e também no ambiente de trabalho. Realmente um problema bastante grave, eu diria. As empresas precisam tomar consciência de que isso é um problema, inclusive até para a produtividade da própria empresa, porque com o racismo, com a discriminação, existe uma degradação do ambiente de trabalho e, com certeza, aí uma perda de produtividade e de lucro. Quer dizer, para a própria empresa não é interessante. Sem contar que já existem estudos que você, com certeza, né, tem informação na Columbia University, deve conhecer de que a diversidade no ambiente de trabalho, ela aumenta a produtividade, né, e a competitividade da empresa no mercado. E por enquanto, eu gostaria que o Daniel comentasse isso daqui, segundo o último censo do IBGE, né, os negros são 52,9% da população. E uma pesquisa do Instituto Ethos mostra que entre as 500 maiores empresas do Brasil, você tem apenas 5% de negros ocupando cargos de alto escalão, né? Okay? Qual a sua avaliação aí sobre esses números? Esse é um dos dados mais estarrecedores do racismo, quando você tem a consolidação de lugares sociais pré-determinados e que são naturalizados, né? Foi interessante recentemente uma juíza recentemente empossada no Paraná, falando que a meritocracia, esse mito da meritocracia, naturaliza a pobreza. Como naturaliza também o racismo, no sentido de que certos grupos étnicos são previstos para determinados espaços. E isso tem sido uma constante, e essa pesquisa do Instituto Ethos vem sendo refeita, né, ao longo do tempo, e sempre mostrando essa exclusão dos negros em relação à ascensão. Esses estudos que a gente tem hoje sobre diversidade demonstram o quanto isso é produtivo para a empresa, como foi falado, quer dizer, quanto mais diversidade você tem, melhor para o negócio é, e mesmo assim, ainda no Brasil, a gente vê muita timidez nesse setor para que a gente possa avançar para ter uma maior diversidade racial nos espaços, principalmente de decisão. Então, o CERT hoje, inclusive, com relação ao Instituto Ethos, a gente vem coordenando a produção de indicadores sobre equidade racial nas empresas, justamente para caracterizar melhor como está esse cenário, mas também medidas para que a gente possa avançar. Porque hoje, para além do diagnóstico que o setor empresarial tem feito, é necessário que a gente possibilite medidas concretas para o avanço, né, na ascensão, né, principalmente da mulher negra, que nas empresas é praticamente invisibilizada nos cargos de decisão, mas da juventude negra, dos negros em geral. Aí é uma questão para a Milene comentar. A questão da mulher também, né? As mulheres somam 51,4% da população e apenas 35% ocupam cargos de gerentes, por exemplo. Então, é um outro... E esse número vai ser ainda muito menor se for olhar quanto desses 35% dessas mulheres são negras, né? Provavelmente deve chegar a algo em torno de 2% no máximo. Por certo, a questão da mulher, da discriminação de gênero contra a mulher, ainda reflete aqui a questão do que a sociedade
vê, como a sociedade vê a mulher, como a sociedade trata essa mulher. Então, existe uma dificuldade muito grande de ascender, primeiro de conseguir o posto, depois de poder progredir dentro dessa empresa, dessa corporação, né, em comparação com os homens. Mas se sabe também que o IBGE, os últimos censos têm deixado claro que as mulheres hoje já têm um grau de escolaridade mais avançado que o dos homens e passam mais anos estudando que os homens, ou seja, elas são mais preparadas, mas quando chegam no mercado de trabalho, elas são rejeitadas ou colocadas numa posição inferior àquela que realmente poderiam ocupar se fossem homens, por exemplo. Certo. No próximo bloco, nós vamos falar, queria ouvir de vocês, sobre o que as empresas no Brasil poderiam fazer para que houvesse uma maior diversidade nos seus quadros, tá bom? O Diálogo São Paulo vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Apenas 5% dos negros ocupam cargos de alto escalão no país. O que você acha disso? Infelizmente, tem que mudar um pouco essa cultura, né? Mas é óbvio, né? Tem que começar lá do começo. Na minha opinião, tem que começar da educação. O grande problema é a falta de oportunidade que as pessoas têm. E não só a população negra, mas assim, em grande parte a população de baixa renda, que também é composta por uma maioria de negros. Eu acho que é mais na questão da oportunidade mesmo, porque tem vezes que assim, o negro ele tem a mesma capacidade, né? Mas pela essa questão do nosso país ser racista, né? Por conta disso ele não é encaixado, inserido no mercado de trabalho ou em algum cargo que seja executivo ou coisa do gênero assim. Isso depende muito do seu grau de escolaridade, da sua educação, da sua informação. Aí sim você vai ser discriminado, sendo branco, sendo negro, sendo loiro, independente da sua cor. Eu acho que o Brasil tem avançado neste quesito quando busca dar cotas, quando busca implementar nos concursos públicos uma reserva de vagas para esse grupo, né? Essa minoria que seria os negros. Eu penso assim. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre desigualdade no mercado de trabalho. Para debater o assunto, recebemos a juíza federal Milene Pereira Ramos, titular da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. Também no programa, o advogado Daniel Teixeira, coordenador de projetos do Centro de Estudos de Relações do Trabalho e Desigualdades. Milene, tem um levantamento do Instituto Ethos também que apontou que as grandes companhias no Brasil não possuem ações afirmativas para incentivar a contratação de negros nos seus quadros, né? O que você acha também dessa questão? Diferentemente do que já ocorre nos Estados Unidos, onde as empresas levam muito a sério a questão da responsabilidade social corporativa, esse conceito ainda é um pouco novo aqui no Brasil. Então, o que se verifica é que realmente pouquíssimas empresas possuem ações afirmativas com relação à contratação de negros. Existe, até por conta disso, um projeto de lei em andamento que visa instituir cotas, então, para que as empresas, né, com um determinado porte, né, número de empregados, tenham que ser obrigadas a contratar funcionários negros. A exemplo do que já acontece no funcionalismo público, onde você já tem aí cotas, né, 20% em média, reservadas para candidatos negros. Eu acredito que essas empresas, né, nós sabemos que as pesquisas, mais de 50% da população no Brasil é negra, mas hoje existe um movimento muito maior de demonstrar o que significa ter mais de 50% de negros na população. Então, existe uma demanda muito maior do movimento negro por visibilidade, por estar incluído na mídia, por estar incluído no consumo, e também para as empresas, elas vão ter que observar isso de uma forma mais particularizada. Daniel, além da questão das cotas, que é de fundamental importância, já foi colocada aí pela Milene,
como é um assunto, é o tema lá, a principal preocupação do trabalho do CERT, né? O que mais as empresas podem fazer ou devem fazer para ampliar a diversidade assim nos seus quadros? Olha, de fato, esse cenário todo é mais avançado em alguns países, né, principalmente nos Estados Unidos, onde você vê diversas práticas adotadas de diferentes empresas, desde escritório de diversidade até o mapeamento do seu perfil demográfico, porque é preciso, antes de mais nada, saber em que situação a empresa está. Não é? Então, isso vem começando no Brasil de forma mais efetiva. Algumas empresas têm começado a saber quem são, antes de mais nada, em relação ao seu perfil, quem são os funcionários, em que posição eles se encontram. Então, esse é o primeiro passo para a empresa poder tomar outras medidas mais concretas em termos da melhora do quadro. Então, esse cenário de um senso de diversidade é um passo fundamental. Treinar, capacitar, dialogar com os seus setores de RH, não é? que fazem a seleção, que trabalham toda essa parte da inserção e ascensão dos profissionais, retenção, parte de demissão, porque a desigualdade ela perpassa todos esses diferentes processos. Então, atuar em cada um deles de uma maneira precisa, entendendo como está a instituição num primeiro momento, é fundamental para que se possa ter soluções para cada uma dessas empresas, para que elas possam entender onde elas devem chegar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Planejar um programa de diversidade que inicia primeiro no que a gente chama do quesito cor, na informação sobre raça, cor dos seus funcionários no perfil demográfico. Porque a distribuição das posições ela está ligada, evidentemente, ao preconceito e à discriminação, né? Então, ampliando um pouco a questão colocada pelo Daniel, o que efetivamente a empresa deveria fazer? Treinamentos também resolveriam essa questão, Milene? Existem várias medidas estratégicas que as empresas conscientes de seu papel social, elas podem adotar para integrar essa diversidade dentro da sua própria força de trabalho e também não só integrar essa diversidade, mas de forma qualitativa, de forma que esses funcionários negros eles estejam dentro da corporação, mas também que recebam um tratamento digno, né? Que não sejam vistos como pessoas que estão ali apenas para cumprir alguma cota ou por algum favor, alguma benesse dessas empresas. É importante que a empresa primeiro prepare também a sua própria força de trabalho não diversa, né, para entender, se sensibilizar com relação à necessidade de maior diversidade, de incluir negros, né, nesse grupo e qual tratamento deve ser dado, né, a essas pessoas, para que elas realmente não sofram aí uma discriminação né, ali dentro, apesar de estarem empregadas. Isso já aconteceu há um tempo atrás com uma grande empresa que, por conta de cotas, teve que contratar portadores de necessidades especiais, mas eles ficaram isolados numa sala. Então, existia um andar que era conhecido como andar, assim, com... Eles não faziam nada? Ficavam confinados? Eles tinham tarefas, mas todos confinados no mesmo ambiente. Eles não estavam realmente integrados dentro da força de trabalho, então se sentiram, mais uma vez, discriminados e isso gerou um grande problema na justiça, mas a empresa... Houve uma ação, um processo? Sim. E a empresa, após né, se conscientizou, entendeu qual que era o problema, qual seria a forma de integrar essa força de trabalho, mas com qualidade, né, respeitando a Constituição, os princípios da dignidade humana. E há momentos assim que lá no judiciário, por exemplo, vocês buscam uma conciliação com a empresa? É possível acordos assim, por exemplo, que impeça até o andamento da ação ou chegue-se num acordo, numa solução mais favorável para todos os lados? Sim, com certeza. É um papel do judiciário também. O papel é o papel do judiciário, primordialmente do judiciário trabalhista,
é tentar a conciliação, a composição das partes, antes de, então, partir para uma instrução processual e uma decisão, uma sentença. Em muitos casos, com relação à questão de discriminação racial especificamente, assédio moral baseado na questão de raça e cor, o que eu verifico no contato com essas empresas é algo muito interessante. Muitas vezes a empresa ela não sabe, né? O empregador não tem noção do que está acontecendo. Ele não tem noção, às vezes, de que o empregado que foi apelidado de neguinho, né? Mas que se chama José, não se sente confortável com aquela alcunha que ele recebeu. E isso eu acho que é um papel muito importante do judiciário trabalhista, que é explicar também para as partes o que está errado ali. Então, né, o que está errado em chamar alguém de neguinho? Porque é cultural. É o que eu disse, o racismo e a discriminação que existem na sociedade, eles entram em todos os espaços. E entram nas empresas também, nas escolas, né? E muitas vezes a empresa não sabe, ela não tem noção de que aquilo é ofensivo. Eu queria que o Daniel falasse rapidamente sobre alguns números aqui. Diplomatas, por exemplo, no Brasil, a gente tem apenas 5% dos diplomatas do Brasil são negros. Na própria magistratura, é 1,4% apenas, né? Queria que vocês comentassem rapidamente esses números aqui. Pois é, isso vai se repetir quando a gente analisa cada um dos espaços das instituições de prestígio, de decisão na sociedade. E tem a ver com esse fato de o racismo, embora as pessoas muitas vezes se confundam em relação ao que é racismo, ao que é discriminação racial, a um episódio de discriminação racial, quando na verdade o racismo ele é um sistema de opressão. Ele é uma falsa ideologia segundo a qual há uma hierarquia entre as pessoas segundo o seu pertencimento étnico-racial. E isso acaba naturalizando esses espaços de subalternidade na sociedade e que as pessoas negras não acessem, portanto, espaços de poder, espaços de decisão e carreiras aí de prestígio tradicionalmente no Brasil. Portanto, é necessário entender como funciona esse mecanismo para que se mude a cultura das organizações, para que não se incorra em racismo institucional, não é? As práticas nas instituições que levam à exclusão racial e para que a gente possa avançar futuramente, né, a partir daí, medidas de inserção, ascensão, respeito à dignidade humana de forma mais igualitária. Ok, eu agradeço a presença, Daniel. E você gostaria de deixar algum contato? Eu deixo, então, o site do CERT, cert.org.br, também aí meu e-mail, danielcert@uol.com.br, e dizer que o CERT também está nas mídias sociais, principalmente no Facebook, temos lá CERT para acesso de todos. Milene, se você também puder comentar rapidamente essa questão e deixar um contato. Sim, concordo plenamente com o que o Dr. Daniel terminou de falar. Existe um falso conceito decorrente da mentalidade racista de que, por ser branco, um determinado indivíduo é melhor do que um indivíduo negro. Esse tipo de mentalidade, né, de conceito, de preconceito, ele está incutido na nossa sociedade, na cultura brasileira. É importante, efetivamente, conhecer esses mecanismos, como funciona, o que é o racismo, como ele funciona, para você, então, não cair naquela armadilha, né? Eu faço parte de um grupo liderado pela Alexandra Lojas, que foi consuleza da França, e Eliane Dias, que é a diretora do SOS Racismo, da Assembleia Legislativa, em que o que se muito discute é isso, a questão da visibilidade do negro, né, e da mulher negra, e na importância de descobrir, entender como é esse mecanismo, como funciona o racismo, como se chegou a números tão estarrecedores como 1,4% de juízes negros, né, 5% de diplomatas negros, numa sociedade onde mais de 50% da população é negra. Então, isso é importante, é conhecer, procurar informação
e se afastar do racismo, né? Como diz aí na Bíblia, afasta-te, né, do mal, que ele vai se afastar de você. Então, se afastar disso para a gente poder evoluir para um país realmente primeiro mundo. Ok, esse é um tema de fundamental importância, certamente a gente voltará a tratar aqui no programa. Obrigado mais uma vez pela presença. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.